acabam também levando a um quadro de laminite, né? E muitos, isso foi saiu numa pesquisa da The Horse, né, dos Estados Unidos, que é uma revista bem interessante da gente ver, né? Eles perguntaram para proprietários ou para pessoas, né, qual era o conhecimento, o que eles já tinham visto em relação, qual era a experiência deles com laminite. E 64% dessas pessoas já tinha passado com um animal com um episódio com laminite, ou já tinha manejado um caso de laminite, algo semelhante, né? Então, vocês veem que ela é bem conhecida, né? Às vezes não o termo laminite, mas muitas vezes o termo aguamento ou o termo enfossura, que é outro termo mais utilizado a campo. Então, como eu falei, ela tem várias características, né? Várias nomenclaturas, né? Entre o aguamento, enfossura, e principalmente uma das coisas que caracteriza a laminite é essa postura anormal que o cavalo tem, né? Onde ele joga todo o peso dele para os membros pélvicos, né? Tirando o apoio sobre esses membros torácicos. Então, essas imagens aqui é a característica imagem do cavalo normal e de um cavalo com um quadro de laminite. Bom, esse aqui é um trabalho do professor Belknap, e ele se pergunta, né, qual é o futuro que a gente tem para o estudo da laminite. Cada vez se estuda mais, cada vez se descobre mais coisas, teorias caem por terra, teorias novas surgem, né? Mas o grande foco hoje dos trabalhos de pesquisa em laminite é tentar entender melhor os mecanismos fisiopatológicos da laminite. Tanto aquelas laminites que vêm de origem endotoxêmica, quanto as laminites que vêm por origem endócrina, as laminites de apoio. O que se tem visto hoje com as pesquisas é que cada laminite dessas, cada origem, ela tem um mecanismo fisiopatológico preponderante. Então, não é o mesmo mecanismo para todos os tipos de laminite que a gente tem. Um cavalo que vem de uma laminite pós-cólica, né, ele tem uma laminite, sinais clínicos, alterações estruturais, muitas vezes diferente de um cavalo com laminite, por exemplo, por uma endocrinopatia. Um cavalo com síndrome de Cushing, um cavalo com síndrome metabólica. E hoje eles estão vendo também, se não me engano, o grupo do professor Faleiros começou a tentar estudar um pouco melhor as laminites por sobrecarga de apoio, né, que são aqueles cavalos que têm uma fratura ou têm uma lesão muito grave num membro e acabam sobrecarregando o membro contralateral. Eles têm visto que essa laminite, a forma como ela se desenvolve, as alterações estruturais que ela causa, são diferentes também desses outros tipos de laminite que a gente comentou. Então, isso é hoje o que mais se busca entender em relação ao processo da laminite. Bom, qual é a importância que ela tem? Primeiro, normalmente ela é secundária a outros problemas, né? Então, ela sendo secundária a outros problemas, a gente tem que pensar como tratamento inicial, né, essa causa primária, né? A gente tem que tentar remover esta causa primária. Outro ponto importante, a gente tem uma resposta muito variável ao tratamento, né? Cada cavalo vai responder de uma forma ao tratamento. Isso eu já digo sempre no início, pessoal, não existe receita de bolo para tratamento de laminite, né? Não quer dizer lá que eu pegue uma laminite de origem endotoxêmica, que eu vá usar gelo, vai usar o silicone com gesso, vai usar a órtese e que sempre vai dar certo. Não, cada cavalo responde de uma forma, né? Até algum tempo atrás, muito dos casos era aposentadoria completa do esporte, né? Hoje a gente já sabe, no final eu vou mostrar alguns exemplos de cavalos que têm laminite, mas que conseguem, através do tratamento adequado, de um bom acompanhamento, conseguem voltar a competir, muitas vezes competir no mesmo nível em que eles competiam antes da laminite, né? Qual é o grande problema? Às vezes isso custa caro e leva tempo até a gente resolver o problema, né? Então, o proprietário ele tem que estar muito ciente do investimento que ele vai ter que fazer no tratamento desse cavalo. Bom, eu não consigo fazer esse investimento, eu não tenho condições, eu tenho um caso muito grave, muito severo, né? A gente tem que pensar na eutanásia,
né? Então, é uma coisa que muitas vezes está atrelada aos episódios graves de laminite, e infelizmente é a necessidade da eutanásia. Aqueles animais que não responderam bem ao tratamento, né? Então, a gente sempre também tem que considerar ela como uma opção de abreviar o sofrimento desse cavalo. Para a gente entender ela, a gente precisa entender a estrutura desse casco, né? Como é que esse casco ele está lá colocado? A gente lembra que a gente tem a terceira falange, né? Depois a gente tem uma parte sensível do casco, que é a parte dermal, e depois a gente tem a parte, digamos que mais insensível, que é o estojo córneo, a epiderme desse casco, né? Então, essa parte dermal é propriamente que faz a ligação entre o estojo córneo e a terceira falange, que mantém essa terceira falange presa a essa estrutura capsular, a esse casco. E como é que essa estrutura é lá na microscopia, ou a gente olhando com um aumento essas interdigitações? Então, a gente tem lá o que a gente chama de lâminas dérmicas e epidérmicas. As primárias, que são essas que a gente está visualizando aqui, ó, que parece um monte de interdigitações. Aí eu nunca esqueço um exemplo que o professor Faleiros, que é um cara que eu admiro muito no estudo da laminite, usou. Isso aqui é mais ou menos como se a gente pegasse 2 livros de 500 páginas ou de 1000 páginas, um de cada lado, e fosse colocando uma página de um, uma página do outro, página de um, uma página do outro. Isso cria uma ligação muito forte, que a gente não consegue desfazer. E é mais ou menos o que acontece nessa ligação aqui. Eu tenho as lâminas epidérmicas primárias, e ainda em cada pontinha dessas aqui, pessoal, eu ainda tenho mais algumas laterais, que são as lâminas dérmicas e epidérmicas secundárias. Então, quando eu falo de dérmica, é essa aqui, ó, é a que vem do lado da terceira falange. Quando eu falo epidérmica, é essa que vem da muralha do casco. Então, isso aqui é que mantém essa ligação. Mas o que realmente mantém essa ligação estrutural entre as lâminas epidérmicas, por exemplo, aqui a gente tem, ó, uma lâmina dérmica primária e uma lâmina dérmica secundária. Perdão, aqui é a epidérmica, aqui é a dérmica. Ó. Lâmina dérmica primária, lâmina dérmica secundária. Lâmina epidérmica primária, lâmina epidérmica secundária. E o que realmente mantém a ligação entre essas estruturas é essa linhazinha aqui, ó, a membrana basal, tá? Que eu chamo, é como se fosse uma cola, né? Essa membrana, os desmossomas que tem aqui, fazendo a ligação entre a lâmina epidérmica secundária e a lâmina dérmica secundária. Então, esta membrana basal é um dos pontos de pesquisa, principalmente quando a gente tem lá as metaloproteinases, né, que vão ser quem rompe essa ligação aqui. Rompeu essa ligação, rompeu essa cola, existe o afastamento entre essas lâminas. Quando tem um afastamento entre essas lâminas, a gente vai ver que a terceira falange, ela rota ou ela afunda dentro do casco. Tá? Então, o elo básico de ligação que a gente tem entre a parte epidérmica e dérmica é essa membrana basal. E aí a gente tem algumas forças atuando dentro desse casco, né? Qual é a principal? A força do tendão flexor digital profundo, que se insere lá na margem solear da terceira falange. Ele está sempre tracionando essa terceira falange em sentido palmar. A gente tem a força de reação do solo, né, contra essa sola, contra esta parede, contra esse estojo córneo. Num cavalo que eu tenho alteração aqui na frente, ó, então eu tenho alteração estrutural aqui, ó, tem aquela perca de ligação entre a parte epidérmica e dérmica, fica muito mais fácil dessas forças que estavam, digamos que em normalidade ali, delas se sobrepor, como, por exemplo, a tensão do flexor digital profundo, né? Ou esta força de reação aqui do solo contra a sola e a parede do casco.
né? Ou essa quebra de ligação que existe aqui no aspecto dorsal. Então, fica muito mais fácil para esse aspecto dorsal da terceira falange descolar aqui da parte epidérmica. E aí eu tenho a rotação da terceira falange ou tenho o afundamento todo da coluna óssea dentro do casco. Qual é a origem da maior parte das laminites? A maior parte das laminites, elas têm uma origem gastrointestinal, né? Os casos de cólica, né? Onde a gente tem a liberação de endotoxina, né? Mas a gente sabe que essa endotoxina, ela também pode vir por outras complicações, né? Por exemplo, uma pleuropneumonia, uma retenção de placenta, né? Então, a gente tem várias possibilidades toxêmicas para o desenvolvimento dessa laminite. A gente tem as causas mecânicas, como eu comentei para vocês, né? Aquele cavalo que apoia, sobrecarrega um membro em função de uma lesão no outro membro. Tem hoje muitas as laminites de origem endócrina, né? Então, a gente tem vários fatores que a gente tem como predisponentes no desenvolvimento dessa laminite. E aqui estão os principais, né? A sobrecarga de carboidratos, que foi utilizada e ainda é utilizada para estudar essas alterações no casco. Então, eles induzem uma laminite por sobrecarga de carboidratos, né? A absorção desses açúcares de rápida absorção, tá? Também pastagens em brotação, elas têm uma quantidade maior desses açúcares, né? Também estão relacionados como fatores predisponentes. Teve uma época Santa Maria, que a gente recebeu muitos animais oriundos aqui de Uruguaiana com laminite por estar em pastagens, normalmente pastagens de azevém, em brotação, né? Então, a gente tem a sobrecarga de carboidratos, a gente tem os casos de liberação de endotoxina pelas colites, enterite anterior, que a gente já falou, retenção de placenta, pleuropneumonia, né? Tem algumas falhas de manejo, né? Aquele cavalo que trabalha em superfície muito dura, aquele cavalo que fez um excesso de exercício, né? O cavalo que estava com casco muito longo e a gente fez um casqueamento muito invasivo nele, tirando muito casco, tirando muita sola, né? Isso tira a proteção dele. Utilização prolongada de corticoides, tá? Os fatores predisponentes, como a gente comentou, na diferença de apoio, né? As fraturas ou as claudicações severas, sobrecarregam o membro contralateral, as laminites de origem metabólica ou endócrina, né? A síndrome metabólica, a doença de Cushing, os cavalos obesos. Então, todos esses aqui são fatores predisponentes. Não quer dizer que sempre que o cavalo tiver uma alteração dessas, ele vai ter laminite, né? Mas existe uma boa chance, se a gente não fazer um tratamento preventivo, que ele venha a desenvolver. Existem alguns mecanismos, né, ou teorias para o desenvolvimento dessa laminite, né? E os 4 mais aceitos, tem alguns que já estão caindo um pouco em desuso, mas que ainda tem algumas alterações e semelhanças importantes, são essas 4 principais aqui, né? A teoria ou mecanismo isquêmico, a teoria ou mecanismo enzimático, ou do processo inflamatório, e a endócrina ou metabólica. Então, a primeira das teorias que a gente tinha era a teoria da isquemia, ou do processo de vasoconstrição em função deste processo inflamatório que é desencadeado ali dentro do casco. Então, eu tenho aquele processo inflamatório, isso pela liberação daquelas catecolaminas, lá daquelas citocinas inflamatórias. Normalmente, a gente vai ter um processo de vasoconstrição, aumento da pressão capilar, isso vai fazer com que eu tenha extravasamento de líquido para o interstício, isso aumenta a pressão sobre os vasos, consequentemente diminui o fluxo sanguíneo, levando a um processo isquêmico, e aí entra num círculo vicioso. E a partir desse processo isquêmico, dessa vasoconstrição, no casco a gente tem a abertura dos shunts, ou das comunicações arteriovenosas. O que são isso? São comunicações, né, que normalmente elas estão fechadas num cavalo normal,
mas que em função de um processo inflamatório, de uma alteração nesse extravasamento de líquido, no processo normal aqui, começa a ter extravasamento desse líquido por interstício, né? Esse aumento de líquido vai fazendo com que eu tenha um menor retorno venoso aqui normal, ó. Tá? E essas portas arteriovenosas, elas vão se abrindo, né, em função desse aumento da pressão que existe aqui. Tá chegando sangue, mas ele não consegue passar. Então, ela busca um caminho para esse sangue passar. E à medida que isso vai aumentando, ó, esse sangue não chega mais lá naqueles capilares e passa direto por essa comunicação. Isso aqui vai morrendo, né, porque não chega sangue para nutrir, e vai morrendo pela isquemia, pela pressão de líquidos que vai fazendo, né? Então, isso aqui é uma circulação que tem lá dentro daquelas lâminas, que elas vão sofrendo esse processo de isquemia e de necrose. Tá? Paralelo a essa teoria da vasoconstrição, né, existe também a teoria para a formação dos microtrombos, né, dos agregados plaquetários que vão se formando aqui nessa região. Então, o sangue chega aqui e as plaquetas começam a se agregar com os leucócitos ativados do processo inflamatório. Então, eles vão cada vez mais obstruindo a passagem de sangue nesta região, né? Então, por isso que se usa em algumas causas de laminite, algumas origens, por exemplo, o ácido acetil salicílico, né? Se utiliza a heparina sódica na tentativa de reduzir essa agregação plaquetária. E aí muita gente pergunta, mas eu tenho aumento do pulso, então eu tenho aumento da temperatura, eu não tenho um processo de vasodilatação inicial? Tenho, mas isso é numa fase muito curta, tá? No início do processo que eu tenho esse aumento da temperatura e esse aumento do fluxo sanguíneo, né? Então, muitas vezes a gente utiliza a crioterapia e por isso que ela funciona bem nessa etapa bem inicial, na fase de desenvolvimento, é para justamente diminuir um pouco esse fluxo para que ele não chegue tanta toxina, não chegue tanta célula inflamatória, não chegue tanta citocina inflamatória, né, para que não ocorra o estímulo de produção de metaloproteinase lá naquele casco, naquela membrana, para não romper aquela membrana. Tá? Então, outra das teorias é o mecanismo inflamatório. Então, na laminite, a gente já sabe que tem o que a gente chama de CIRS, né, uma resposta inflamatória sistêmica, né? Existe muito, isso foi mostrado com histologia, a presença de leucócitos ativados que vão migrar do endotélio, né? Geralmente são leucócitos ativados pela presença da endotoxina ou pela presença das citocinas inflamatórias, lá o fator de necrose tumoral, interleucina 1 e tantas outras que a gente tem, né? Tem as proteínas inflamatórias de fase aguda, tem as espécies reativas de oxigênio, né? O estresse oxidativo. Então, todas esses pontos aqui, ó, eles são fatores para estimular a produção de metaloproteinases lá naquela membrana basal. E a gente sabe que essas metaloproteinases, principalmente a 2 e a 9, vão causar a ruptura dessa membrana basal. Tá? Então, aqui é só um esquema para mostrar, né, quando a gente fala do processo inflamatório, né, que tem aqueles leucócitos ativados, né, aqueles agregados de plaquetas, que vão migrar através do endotélio, né, vão estimular a liberação daquelas metaloproteinases, né, a ligação, o rompimento daqueles desmossomos e vão fazer a ruptura, a quebra daquela ligação entre as lâminas epidermais secundárias e dérmicas secundárias. E esse aqui, que é um dos mais explicados até hoje, foi o professor Pollitt que bateu muito na tecla desse mecanismo quando ele passou a demonstrar o efeito do gelo, é o mecanismo enzimático, né, que seria, então, o estímulo para a produção dessas metaloproteinases, principalmente a 2 e a 9, né, estimuladas pela
endotoxina, pelas citocinas inflamatórias, pelo estresse oxidativo, né? Então, a formação dessas metaloproteinases agiria nesta membrana basal aqui, causando a perca, né, o rompimento daquela cola, então a separação da lâmina epidérmica secundária da lâmina dérmica secundária. Depois, outro mecanismo, e esse um pouco mais recente, que o pessoal tem estudado muito mais hoje, porque começou-se a ver casos de laminite diferentes daqueles que a gente via no passado, relacionado a um processo toxêmico. São aquelas laminites um pouco mais brandas, né? Às vezes sem muita alteração radiológica, que muitas vezes iniciam como uma claudicação, né, de origem desconhecida, né? Começou a se ver isso muito em animais obesos, né, ou animais que recebiam na sua alimentação excesso de carboidrato, né? Aqui a gente tinha muito problema com a utilização do milho. O pessoal para o sudeste fala muito no uso da silagem, né, onde tem esse açúcar. Então, elas acabam indo mais para esse lado do mecanismo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem aí os casos de obesidade, os casos de síndrome de Cushing ou disfunção da fase intermédia da pituitária, os casos de síndrome metabólica, onde o que normalmente acontece é um processo de aumento na secreção da insulina, tá? E uma resistência por parte das células em utilizar a insulina de forma adequada. Então, tem insulina, mas aquela célula não usa para captar a glicose. E aí, o que isso faz? Com que eu tenha uma permanência dessa glicose aumentada, né? Então, aquela glicose não entra para dentro da célula, porque a insulina não consegue colocar ela para dentro da célula, né? Muitas vezes essa célula ela acaba morrendo porque ela não tem glicose, né, para gerar energia, para ela se alimentar. A glicose em excesso, ela também é citotóxica para as células, né? Se ela fica ali, se ela não consegue entrar para dentro da célula, ela pode atuar de forma citotóxica nessa célula. A glicose e a insulina, elas levam a um aumento da vasoconstrição, elas são pró-inflamatórias, né? Provocam um aumento da metaloproteinases, e, mais recentemente, eles têm visto que essa presença dessa hiperinsulinemia, as alterações que acontecem nos cascos de cavalos com laminite por essa origem, tem um alongamento ou uma ruptura, né, uma facilidade para a ruptura dessas células epiteliais das lâminas do casco. Então, esse é o mecanismo hoje que o pessoal mais tem estudado, porque tem aumentado muito os casos de laminite relacionados a processos endócrino-metabólicos. Quais são as fases que a gente tem para o desenvolvimento da laminite? Isso é extremamente importante, pessoal, a gente reconhecer essas fases para que o nosso tratamento tenha sucesso, principalmente naqueles casos de origem toxêmica, né? Então, a primeira fase que a gente tem é a fase de desenvolvimento, né, que ela pode durar até 60 horas. Né? Esses períodos, pessoal, eles são muito variáveis. Depende da quantidade de toxina circulante, depende da quantidade de toxina que esse cavalo absorveu, depende de uma série de fatores para esse período ser a duração desse período, tá? Mas esta fase, ela é fundamental para a gente evitar, né, a progressão dos sinais para a fase aguda e depois uma posterior fase crônica. Então, a gente identificar esta fase aqui, ela é fundamental, né, para a gente reduzir as consequências, né, que essa laminite possa levar para o caso. Passou a fase de desenvolvimento, então a gente já tem a fase aguda, né, e muita gente classifica a fase aguda até 72 horas do início dos sinais, ou quando existe a rotação da terceira falange ou afundamento
da coluna óssea, né? Então, existem essas duas possibilidades. Se eu não tenho nenhum colapso digital, né, e esse cavalo melhora, a gente pode dizer que logo após a aguda, a gente tem uma fase subaguda que está controlada e o cavalo volta ao normal, né? Se eu começo a ter o colapso digital, o que é o colapso? É a rotação da terceira falange, é o afundamento da coluna óssea, a gente entra, então, com a fase crônica, né? Ou a partir de 72 horas do início dos sinais, né? Então, como eu falei, ela é importante para a gente tentar entender quando que eu vou aplicar cada esquema de tratamento. Então, essa fase de desenvolvimento, muitas vezes, ela é de difícil reconhecimento. E ela está acontecendo paralelo ao evento desencadeante. Por exemplo, aquele cavalo com cólica, né, que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia, né, porque teve, de repente, um lipoma pedunculado, ou uma torção do intestino delgado, alguma coisa assim, muitas vezes ele já está paralelo àquela causa primária, daquela cólica, daquela pleuropneumonia, aquela retenção de placenta, ele já está com essa fase de desenvolvimento, só a gente não conseguiu reconhecer, né? Por quê? Porque ela vem antes do cavalo mostrar o pulso, antes do cavalo adotar a pose, aquela posição que eu mostrei no início para vocês, né? Antes dele demonstrar a temperatura no casco, né? E é normalmente nessa fase que realmente ocorre aquelas alterações laminares, lá que eu falei, né? A teoria que a gente comentou da vasoconstrição, a teoria enzimática, o processo inflamatório, tudo acontece nesta fase de desenvolvimento. Então, por isso que é importantíssimo a gente reconhecer ela, né? Porque ela é o ponto-chave para o sucesso. O gelo, pessoal, o gelo funciona muito bem nesta fase aqui. Depois que passa essa fase, não é que ele não adiante, por exemplo, a gente pegar numa fase aguda, não adianta mais eu colocar o gelo. Claro, ele ajuda a retardar muitas das consequências que a gente teria. Mas o ideal é a gente reconhecer essa fase aqui. Por isso que em muitas clínicas, muitos hospitais, né, cavalos que vão para cirurgia, né, e tem alterações assim, ou cavalos que têm sinais de toxemia, né, eles já vão imediatamente também para o gelo, né? Muitos cavalos, por exemplo, um cavalo desses aqui, se você faz ressecção e anastomose, ele sai da sala de recuperação anestésica, isso aqui é um cavalo que já vai direto para o gelo, porque eu sei que a chance dele ter uma toxemia ou endotoxemia é muito grande, né? Um cavalo que tem uma enterite anterior, por exemplo, que já se alonga aí por 2, 3 dias, cara, bota no gelo. A chance de tu ter uma complicação maior lá na frente é muito menor, tá? Passou essa fase, bom, as alterações já estão estabelecidas. Agora, a tendência é que ela se agrave, né? Não que a gente não possa usar o gelo nesse período, pode, mas o ideal é que a gente use na fase anterior, tá? Quais são os sinais clínicos da laminite, né? Principalmente nesses casos, pessoal, com laminites de origem toxêmica ou por alteração de apoio. Às vezes, da endócrina, esses sinais são muito sutis, né? A gente não chega a perceber esses sinais, né? Às vezes é uma claudicação, e aí tu vai radiografar o cavalo, tu vê que ele tem uma alteração estrutural nesse caso. Então, um dos sinais é o aumento da frequência cardíaca, um ótimo indicador de dor no cavalo. O aumento do pulso digital, a troca constante de apoio, né? Aquele cavalo fica jogando peso de um lado para o outro, né? Ou muitas vezes adotando essa posição aqui, ó, trazendo os posteriores para mais debaixo do corpo na tentativa de aliviar os membros torácicos, né? O aumento da temperatura no casco, sensibilidade a tenaz de casco na região da pinça, onde está descolando, a relutância em andar, depois se der tempo, nós vamos ver uns casos clínicos que a gente teve aqui, tinha um cavalo que para a gente tirar ele da cocheira, a gente tinha que se abraçar em 2 por trás dele e tirar ele para fora da cocheira, né? Então, esses são os sinais característicos de um cavalo na fase aguda, né? Se a gente consegue
recuperar esse cavalo ou estabilizar essas alterações que aconteceram e elas não progrediram para uma alteração estrutural no casco, como a rotação ou o afundamento, ou dentro dessas 72 horas, a gente diz que ele está dentro de uma fase subaguda, num processo de recuperação se estabelecendo. Tá? Agora, não conseguir frear com uma utilização do tratamento, não conseguir frear esses sinais, ele vai entrar numa fase crônica. Então, aqui a gente vai mostrar um videozinho para vocês. Acho que, infelizmente, no Meet, esses videozinhos ficam um pouquinho travados, né? Mas esse aqui foi um vídeo de um cavalo com laminite aguda. Esse cavalo estava em treinamento e, de uma hora para outra, começou a apresentar. Vejo que ele tem dificuldade para sair, né? E tem uma dificuldade para fazer a volta, caminhar. Olha que ele já joga o posterior mais para baixo do corpo, né? Já tem um andar mais travado. Tá? Então, isso aqui é característica de um cavalo com laminite aguda. Aqui, os sinais mais sutis. Né? A gente vai ver, por exemplo, esse cavalo que eu falei para vocês, ó. Olha a força que ele faz para sair de dentro da cocheira. Ó. Ele não quer sair, ó. Ó. A gente tem que entrar dentro da cocheira para tirar ele, porque ele não quer sair do macio e chegar no piso duro, ó. Ele joga o peso dele todo lá para o membro pélvico. Ó. Olha quando ele vai fazer a volta. Tá? Então, isso é característica de um cavalo com laminite. Esse andar, essa dificuldade para andar. Tá? Aqui outros casos, ó. Aqui uma égua que teve laminite a campo, né? Não é tão grave quanto ele, mas olhem a dificuldade dela de manter o peso sobre os membros torácicos, traz o membro pélvico bem para baixo do corpo, né? Aqui outro que eu recebi essa semana, ó, uma égua provavelmente também uma laminite de origem metabólica em função do sobrepeso dela, tá? Olha a dificuldade que ela tem para caminhar, principalmente no piso duro, ó, com os posteriores bem embaixo do corpo. Tá? Então, isso aqui são vídeos característicos de cavalo com laminite. Bom, não consegui frear, né, nessa fase, provavelmente em 72 horas, ou quando acontecer o descolamento da terceira falange, ele vai entrar na fase crônica. Tá? E a fase crônica, a gente tem ainda a fase crônica compensada, que é quando a gente consegue estabilizar esse processo de rotação, né, o crescimento córneo adequado do casco, né, o cavalo está apresentando evolução com o tratamento, que nessa fase aqui já basicamente é ferrajamento terapêutico. Né? Ou, às vezes, o cavalo não está se adaptando à ferradura, né, ele continua piorando, né? Ou o pessoal deixou passar muito tempo o ferrajamento, aí já aconteceu. Agora a gente vai ver um cavalo que ia embora, passava 2, 3 meses em casa, o pessoal se descuidava um pouco no ferrajamento, ele voltava para Santa Maria com uma crônica descompensada, né? Que é quando a gente não consegue estabilizar a rotação, a gente ainda tem um crescimento córneo deficitário, né? Pode ter a presença dos abscessos, que são bem comuns nos casos de laminite, né? Como faz aquele deslocamento, né? Fica aquela secreção dentro do casco, isso pode contaminar, a gente pode ter os abscessos, né? São cavalos que normalmente também têm bastante dor, aqueles cavalos que a terceira falange, ó, marca bem a sola, a impressão da sola, tá? Uma rotação da terceira falange bem marcada, tá? Aqui é um cavalo onde vocês vão ver ele... Só um pouquinho, eu vou falar antes porque eu esqueci de tirar o som, desculpa. Esse cavalo, ele está esse primeiro vídeo, vocês vão ver como ele chegou em Santa Maria, na fase crônica descompensada, tá? E depois, nesse vídeo aqui da direita, ele já depois de casqueado, ferrado, já na crônica compensada. Ou seja, só o que a gente fez nesse caso aqui foi casquear ele e colocar um ferro
adequado. Olha a dificuldade agora na hora de fazer a volta, ó. A mão esquerda bem pior que a mão direita. Olha a diferença agora para esse vídeo depois do ferrajamento e do casqueamento, ó. Então, basicamente, o que foi feito nesse cavalo, pessoal, foi o casqueamento e o ferrajamento. Tá? Outros sinais, às vezes, que os cavalos demonstram, né, são essas linhas de estresse no casco. Né? Então, isso demonstra que aconteceu algum evento sistêmico, algum processo inflamatório, né, que levou a uma alteração no crescimento desse casco. Aqui foi um caso também que a gente teve aqui em Uruguaiana, né, numa fazenda que um colega da gente trabalha, cavalo que teve laminite, né, depois de um tempo, né, respondeu muito bem ao treinamento, ao tratamento. Esse cavalo hoje está em treinamento, né, e foi feito um tratamento o mais simples possível nele, né, ele recebeu um anti-inflamatório não esteroidal, foi para uma cama fofa, né, e se colocou uma ferradura invertida, e esse cavalo respondeu super bem ao tratamento, super bem, tanto que hoje está em treinamento. Mas só para mostrar, depois de um tempo, ele apresentou essas linhas, ó, bem demarcadas. Tá? Também a gente tem alguns casos bem severos, né, onde a gente muitas vezes não vê a rotação da terceira falange, né, mas sim um afundamento da coluna óssea dentro do casco. Tá? Isso acontece muito em cavalos extremamente pesados, né, onde essa força do corpo em cima da perda de ligação estrutural aqui faz com que toda o osso desça, né, toda a estrutura óssea desça dentro desse casco, né, mostrando muitas vezes a impressão na sola, a perfuração da sola. Tá? Muitas vezes a gente visualiza essa depressão aqui, ó, na região da coroa. Tá? Tem outros casos severos onde a gente tem o desbalanço médio-lateral, tá? Cavalos que têm um descolamento maior do estojo córneo mais de um lado do que do outro, né? E acaba causando essas feridas na coroa, né? E essas alterações de equilíbrio. Então, são casos bem mais chatos da gente manejar. A gente teve um caso em Santa Maria, assim. Teve outro aqui em Uruguaiana, mas que não chegou a fazer uma ferida tão grande, tá? Mas são casos difíceis de manejar em função desse desequilíbrio médio-lateral que a gente tem. Aqui eu vou passar, eu acabei tirando o vídeo dela. Esse caso aqui foi um dos casos mais severos de laminite que eu já vi, né, do tempo que eu era mestrando em Santa Maria. E foi um cavalo que teve laminite em função de uma cólica por dilatação gástrica. A cólica se resolveu com tratamento médico, porém, ele não respondeu ao tratamento com a laminite. Esse cavalo estava no gelo, no tronco, e depois de 19 horas de gelo, ele ficou muito agitado e acabou se atirando no tronco. Né? A gente teve que levar ele para a cocheira, né? Tentou colocar gelo nele com umas bolsas no casco, mas não surtiu muito efeito. A gente não conseguiu minimizar, diminuir as alterações laminares, e esse cavalo simplesmente não veio casco, não vinha casco. E esse cavalo a gente lutou com ele, acho que em torno de um ano e pouco em Santa Maria, até convencer os proprietários que não tinha mais o que a gente fazer, né, que o melhor que a gente tinha para o sofrimento dele era a eutanásia. Então, esse foi o pior caso que eu já vi até hoje de laminite, porque ele simplesmente afetou de tal maneira o crescimento desse estojo córneo que não vinha casco. Simplesmente
não vinha casco. E a causa da laminite foi uma simples dilatação gástrica, porque esse cavalo comeu casca de arroz na cocheira. Então, o diagnóstico da laminite, pessoal, a gente tem que entender os sinais clínicos que esse cavalo passa para a gente, tentar identificar qual a causa, né, junto lá, fazendo uma boa anamnese com esse proprietário, com esse responsável, né, tentar identificar qual a possível causa para essa laminite, fazer o nosso exame clínico, né, e utilizar os exames complementares. Não é difícil a gente fazer o diagnóstico da laminite, tá? A avaliação radiológica é extremamente importante para a gente avaliar como é que está essa terceira falange em relação ao estojo córneo, né? Então, tem alguns parâmetros, esse artigo aqui é muito bom, né, para nos dar uma ideia desses parâmetros, tá? Eu confesso que muitas vezes eu não me baseio muito nas medidas, né, nessas medidas, né, a não ser algum cavalo que não mostre, né, vocês vão ver um caso que a gente, aparentemente, olhando esse cavalo, não tinha rotação da terceira falange, nada, mas ele tinha um aumento bem marcante da distância entre a parede do aspecto dorsal da terceira falange e o aspecto dorsal da muralha do casco, né? Ou seja, esse casco, essa coluna óssea, ela afundou aqui dentro desse estojo córneo, né? Então, a gente tem essas medidas que nos ajudam, principalmente quando essas alterações não são tão marcantes, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo muito bom de vocês terem na bibliografia de vocês, tá? Porque ele nos dá essas ideias aqui de medidas de um cavalo normal. Normalmente, a gente faz a avaliação lateromedial e a avaliação dorso-palmar, né? A dorso-palmar, principalmente para ver se eu não tenho desequilíbrio médio-lateral. Normalmente, os cavalos, quando a gente tem desequilíbrio médio-lateral, o aspecto medial está mais rotado que o aspecto lateral, né, em função do sobrepeso que tem sempre no aspecto medial. Então, as principais alterações que a gente visualiza no raio-x de um cavalo com laminite é a rotação ventral da terceira falange, né? Então, a distância aqui do ápice da terceira falange, a parede, ela é maior do que aqui próximo do processo extensor, tá? Então, a gente tem esse aumento na distância aqui, tá? Tem um aumento na distância entre o córtex dorsal da terceira falange e a superfície do casco, tá? Daí a gente vai ver no outro cavalo, fica mais fácil de vocês identificar isso. A presença dessa linha de gás, né? A gente chama linha de gás, mas isso aqui é extravasamento de líquido que a gente tem em função daquela ruptura lá, daquela membrana basal, daqueles vasos, daquela quebra de ligação entre a lâmina epidérmica secundária e a dérmica secundária, tá? Muitas vezes pode ser uma lista muito tênue aqui, muito fina, né? Às vezes é uma linha maior, né? Eu acho sempre importante no casqueamento, a gente chegar nessa linha aqui para drenar esse líquido, né? A gente tem que tomar cuidado que às vezes isso pode acabar gerando uma quebra de ligação daqui da sola com a parede do casco. Isso já aconteceu em 2 cavalos que a gente trata, né? E principalmente quando a gente usa a ferradura invertida, né? A gente perde a sustentação, né, da ligação da sola com a parede dorsal da falange, e essa sola começa a inverter para cima, assim, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho de proteção dela até que o casco vá crescendo e volte ao normal. Outras alterações, o afundamento da coroa, às vezes a gente pode visualizar até no raio-x, o aumento da distância da coroa para o processo extensor, tá? A perfuração da sola, quando a gente tem uma rotação muito grande de terceira falange ou um afundamento importante, às vezes a gente vê a impressão aqui na sola, e às vezes qualquer coisinha que a gente passe aqui, uma grosa ou a rineta para limpar o casco, vocês podem acabar expondo essa terceira falange. Já aconteceu conosco aqui também, alguns animais, de ir limpar o casco no casqueamento e expor aqui, deixar
exposta à terceira falange. Aí o trabalho maior é a necessidade de manutenção de curativos, a manutenção fechada, mas pode acontecer. Também na dorso palmar, né, o que a gente mais vê o desbalanço médio lateral, então aqui mostrando o aspecto medial, ó, bem mais um aumento no espaço articular aqui, né, um aumento dessa distância, porque perdeu a sustentação aqui e desceu, assim como a gente vê o aumento aqui na distância entre a parede, muitas vezes a linha de gás, ó, em função desse descolamento. Então é importante, antigamente a gente não fazia tanto a avaliação dorso palmar, hoje ela é imprescindível, assim como a lateral, para avaliação desse cavalo com laminite. E aí, às vezes, a gente tem alterações assim, ó, que aparentemente é um cavalo que não tem rotação de terceira falange, não tem perfuração de sola. Se a gente olhar aqui onde está a coroa e o processo tensor, parece que essa distância não está tão alongada, mas se a gente reparar, a gente tem um aumento, ó, da distância entre o córtex dorsal da terceira falange e a parede dorsal do casco. Além da gente ter pequenas linhazinhas de gás aqui, ó. E essa linha de crescimento aqui, ó, muito marcada, ó, de algum processo inflamatório muito grave que esse cavalo teve. Isso aqui parecia, a gente olhando esse cavalo, o pessoal parecia que tinha colocado um arame em volta do casco dele e tinha apertado assim, ó, fez uma cinta no casco desse cavalo, né? E aí, quando a gente está numa situação dessa, que esse cavalo não respondia bem ao ferrajamento, não respondia bem à utilização de palmilha, né? E hoje, cada vez mais o pessoal está fazendo, a gente ainda aqui, né, eu mesmo fiz acho que 1 ou 2 vezes só, em cavalos com laminite, mas é uma ferramenta muito útil para nos dar a ideia da irrigação desse casco, é a utilização da venografia. A gente usa pouco, tem que usar mais, né? O pessoal sudeste, em algumas outras regiões, usa muito a venografia, tá? Então ela nos dá uma ideia muito boa da irrigação do casco desse cavalo, alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Modificações de ferradura, modificações de brecover, tá? Pode ser importantes com o uso da venografia. E aí está a venografia desse cavalo. Isso aqui foi dia 22 de junho, né? E aí a gente mudou o esquema do tratamento dele, acrílico, toda ela um W em acrílico colado no casco, né? Foi até a ideia, a sugestão do nosso ferrador, né? Mas olhem aqui, ó, como chamava a atenção, né? A irrigação dorsal aqui ele não tinha nenhuma, ó. Ali onde tinha aquele sinal que eu falei para vocês, né? Estava bloqueada a ligação. E quando a gente mudou o ferrajamento, começou ele a trabalhar mais as paredes, trabalhar a ranilha, depois de algum tempo a gente repetiu a venografia, ó, já tinha voltado um pouco, né? Já tinha melhorado a irrigação dorsal desse cavalo, né? Aqui a gente tem o exemplo, a irrigação dele era pior no aspecto lateral, ó. Então chegava aqui, não tinha irrigação nenhuma, ó, os vasos todos ocluídos, e aqui ele já começando a melhorar um pouquinho, né, já passando um pouquinho mais de contraste. Então é uma ferramenta que a gente pode usar com bem mais rotina nos nossos casos de laminite. Bom, e sobre o tratamento, como eu disse para vocês, não existe receita de bolo, pessoal. Existe o que a gente usa, né? Vocês vão ver cada veterinário que vocês conversarem, cada professora, a professora Grazi, o professor Juliano, eu, outros colegas, cada um tem uma abordagem diferente para o tratamento da laminite. E a gente usa muito o que tem funcionado nos nossos casos. Não dá certo, bom, vou atrás, né? Eu sempre digo, não tenham vergonha de trocar ideia com colegas, né? Pedir opiniões de outros colegas, né? Principalmente o pessoal que tem uma experiência grande com, nesse caso aqui, com laminite, né? Então a gente está sempre trocando ideia para tentar o melhor para o nosso paciente. Isso é o interessante,
né? Não é a gente achar que sabe tudo, né? E não conseguir ir atrás da informação nova. Então, isso também eu sempre digo que é importante. Tá? Então, o tratamento ele é divergente, né? Cada um usa, tem uma opinião em relação ao uso de um tipo de anti-inflamatório, uns preferem um tipo de ferradura, outros preferem outro tipo de ferradura, né? Então, eu brinco que na laminite é muito tentativa e erro, né? Então, a gente tenta o que está dando certo nos outros, muitas vezes pode dar errado. Já aconteceu comigo e depois a gente vai ver um caso sobre isso, que eu tive que, brinquei, né, pedir ajuda aos universitários, porque o tratamento que eu vinha fazendo nos outros cavalos não deu certo com um. Então, eu tive que trocar ideia para mudar. E lembrar que ela é uma emergência, né? Quanto mais cedo a gente conseguir tratar essa causa primária também, melhor são as chances que a gente tem de recuperação. E menores, né, as chances da gente ter uma laminite tão deletéria como foi nesse caso aqui. Então, esse aqui também é outro trabalho interessante, ele fala dos princípios, né, dos principais terapias utilizadas na laminite, né? Então, primeiro, entender o que está causando essa laminite e manejar essa laminite, né? A utilização da crioterapia por no mínimo 48 horas, a utilização de uma terapia anti-inflamatória, principalmente se eu tenho um evento toxêmico relacionado, controle da dor e um suporte biomecânico para esse casco, para essa terceira falange. Tá? Então, isso aqui é principalmente nesses casos de laminites que a gente vem de uma cólica, de uma pleuropneumonia, de uma retenção de placenta. Essas laminites de origem metabólica, muitas vezes a laminite de suporte, né, fica um pouco difícil ou até mesmo tarde, às vezes, para a gente entrar com essa terapia. Tá? Então, remover a causa primária, né, tentar definir o que está causando, né, essa laminite. Né? Se é um cavalo com sobrepeso, vou tirar o peso. Se é um excesso de carboidrato, vou tirar o carboidrato. Né? Se é um processo toxêmico, vou tratar aquela endotoxemia. Né? Vou utilizar cuidados preventivos, né? A cama abundante, o suporte de ranilha, a utilização do gelo. Se vocês forem olharem bibliografias mais antigas, eles falam da caminhada, né? Que auxiliaria na melhora da circulação desse casco. Eu sou particularmente contra a caminhada de cavalo, né? Eu sempre digo para o pessoal que um cavalo com laminite, para mim, quanto mais ele ficar deitado, principalmente na fase de desenvolvimento ou na fase aguda, melhor, tá? Porque ele não está colocando estresse sobre aquele casco, né? Não está colocando pressão sobre aquele casco, então é menor os danos estruturais. Mas tu não te preocupa com que isso pode ser um reflexo dele estar com dor? Pode, né? Mas eu monitoro essa dor de outra forma, né? Avalio frequência cardíaca, né? Se esse animal está se alimentando para comer, para tomar água. Tem muitos animais que se copam muito bem, né? Nós tínhamos um cavalo aqui com laminite, ele deitava, passava a maior parte do dia deitado, né? E gemia, parece que estava horrível de dor, assim. E os estagiários, e às vezes até os residentes, professor, mas ele está com dor. Eu digo, afiram a frequência cardíaca. O pessoal ia lá, aferia a frequência cardíaca, 36, 38. Eu digo, não, ele está demonstrando que ele não está com dor, né? Vamos seguir o nosso planejamento. Tá? Então, é importante esse monitoramento da dor do cavalo, principalmente através da frequência cardíaca. Então, uma das etapas desse tratamento é a gente tentar inibir a produção daquelas metaloproteinases lá dentro do casco. Como é que eu vou tentar inibir ou diminuir a produção daquelas metaloproteinases? Pelo uso do gelo. Então, a utilização do gelo, né, ele faz o quê? Ele reduz o metabolismo daquele casco, né, diminui a chegada de citocinas inflamatórias, de leucócitos inflamatórios. Então, ele diminui a chegada de fatores que vão ativar
aquelas metaloproteinases, né? Então, a principal função do gelo é essa: diminuir o metabolismo desse casco e diminuir a chegada daquelas citocinas, daquela toxina, daqueles leucócitos ativados lá naquelas lâminas dérmicas do casco. Tá? Então, existem N formas da gente aplicar a crioterapia. Quanto mais o cavalo ficar imerso aqui, ó, pessoal, com as piscininhas, né? Hoje o pessoal já tem os troncos escavadinhos onde coloca o gelo, né? Então, é muito útil. Tem algumas botas, né? Pode-se utilizar, fala-se aí, mínimo 48 horas. O professor Pollitt, quando viu, né, estudou essa terapia, ele dizia que tinha que ficar no mínimo 72 horas no gelo. O que acontece é que muitos cavalos não aguentam, né? E o professor, mais uma vez, falando que o professor Faleiros diz, né? Mas ele disse que não adianta a gente querer ficar com o cavalo no gelo se o cavalo está com dor e está exacerbando aquela alteração estrutural. Então, é melhor ele ir para a cocheira com cama fofa, deitar, né? Porque a alteração naquele casco dele, estrutural naquele casco dele, vai ser muito menor, né? Então, se a gente conseguir ficar com o cavalo no gelo 48 horas, ele não começar a trocar muito de apoio, ele não elevar o cardíaco, ele se manter confortável, beleza. Ele começou a elevar o cardíaco, está desconfortável, está trocando muito o apoio, aumentou muito o pulso, vai para a cama. Né? Cama fofa, né? O pessoal usa muito em locais quentes, a areia, ela é muito boa. Usa um suporte já nesse casco, né? Um EVA, né, para dar um suporte nessa terceira falange. Tá? Algumas vezes o que a gente faz é ficar aí 12, 24 horas no gelo, deixar esse cavalo na cocheira um tempo, descansar um pouco, né, e tentar voltar com ele para o gelo mais um período. Tá? Pode ser útil em algumas situações. Eu coloquei aqui a doxiciclina, né, tem trabalhos, né, que mostram que ela tem um efeito também sobre as metaloproteinases, né, diminuindo elas, mas jamais a gente pode pensar em querer substituir o gelo pelo uso da doxiciclina. Né? Ela seria um coadjuvante na tentativa de reduzir ao máximo essa metaloproteinase. Aqui é um trabalho onde eles demonstraram, né, a efetividade da crioterapia, que o trabalho do professor Pollitt, um dos trabalhos pioneiros nessa avaliação do efeito do gelo, onde eles viram que os animais tratados, eles tinham uma expressão muito menor de metaloproteinases, uma diferença significativa para os cascos não tratados, né? Então, eles viram que realmente o gelo ele atuava diminuindo a produção, né, dessas, não que ele atuasse diminuindo, mas ele fazia com que houvesse uma menor expressão, né, para a produção dessa metaloproteinase 2 e 9. A gente também tem que focar o tratamento na dor e na inflamação, né? Então, existem aí vários anti-inflamatórios que a gente utiliza. Eu ainda sou muito fã da fenilbutazona, né? Tenho, em algumas circunstâncias, associado a fenilbutazona e o firocoxib, uma vez por dia 1. Eu normalmente uso a fenilbutazona pela manhã e o firocoxib à tarde. Tá? Vai muito do gosto de cada veterinário. Também a gente pode utilizar meloxicam. Também tem relato de colegas que têm associado a fenilbutazona e a dipirona com bons efeitos. Então, é importante a utilização de um anti-inflamatório desse. Alguns cavalos, pessoal, a gente vai comentar depois, se a gente conseguir olhar os casos clínicos, é tanta dor, né, que a gente não consegue controlar só com um anti-inflamatório não esteroidal. E aí, muitas vezes, a gente tem que utilizar uma infusão contínua de lidocaína, ou utilizar o butorfanol, ou mesmo fazer o uso sistêmico da ketamina e da morfina ou do butorfanol para controlar a dor desses cavalos. Tá? A gente também tem algumas opções de fármacos para alterar o fluxo sanguíneo, né? Tem a cipramazina, que é vasodilatadora, tem isoxsuprima, que é vasodilatador,
Tem a pentoxifilina, que é antiendotoxêmica, anti-inflamatória, e ela facilita a deformidade dessas hemácias, um agente reológico facilita a deformidade da hemácia com que ela chegue melhor naqueles capilares mais pequenos. A heparina e a aspirina tentando inibir a agregação plaquetária. Então, dependendo da causa que eu tenho, normalmente essas medicações, pessoal, a gente usa muito, né, quando a gente tem aqueles casos lá de origem toxêmica. Está lá no início, na fase de desenvolvimento ou na fase aguda, a gente utiliza esse tratamento. Eu lembro bem que o nosso protocolo de Santa Maria, né, para esses casos que tinha chance, né, de vir a ter uma laminite, a gente utilizava acepromazina, isoxsuprime, pentoxifilina, doxiciclina, o gelo, heparina, fenilbutazona, né? Algumas vezes DMSO, né, que ajuda, também tem ação anti-inflamatória, tem ação para remover radical livre também, pode-se usar o dimetilsulfoxi, né? Então, muitas vezes a gente fazia um combo de tratamento, principalmente nessas origens toxêmicas. É importante a gente já pensar no suporte de ranilha, né, no suporte para a sola, para esse cavalo. Existem alguns suportes já prontos. A gente tem utilizado muito, se utilizou por muito tempo o isopor, né, hoje já não se utiliza mais, porque em função do peso do cavalo, vocês colocam ele em cima do isopor desses, é o tempo de vocês largarem no chão e o isopor já está achatado. Então, a gente usa muito o EVA, né, eu gosto de colocar o cavalo pisando em cima, marcar o tamanho do casco e prender, colocar esse EVA, prender esse EVA com esparadrapo ou com atadura adesiva, né, Coflex, Vetrap, ou mesmo com silver tape, tá? Hoje a gente tem usado, já usei em alguns casos, vocês vão ver, funciona muito bem a utilização desse silicone de condensação, né? A gente tem o da Equicomfort, tem o da Behoof, tem o de dentista normal, isso aqui nada mais é do que o silicone de dentista. Então, a gente molda esse silicone, né, da ponta da ranilha para trás, protegendo bem os talões, né? A gente pode usar esse silicone com atadura, com Coflex, ou pode utilizar ele com gesso, né, nessa fase aguda. Funciona muito bem. Aqui, depois que a gente tirou, só para vocês verem, ó, como é que ele fica a impressão da ranilha, tá? Então, pode ser o de dentista, tá? Não tem, é só a gente fazer a mistura, preencher bem os sulcos da ranilha, sempre até a ponta da terceira ranilha, né? Ou se tem a impressão aqui, ó, da terceira falange, a gente marca bem, tira a pressão no lugar da terceira falange, então coloca todo o apoio para trás, ó, tá? Na sola, não ali na ponta daquela terceira falange, e coloca o gesso, que nem esse caso aqui que a gente colocou. Isso aqui dá um conforto bastante grande. Aqui um exemplo que a gente usou, ó, o vídeo do cavalo antes do gesso, tá? Aí a gente colocou o gesso, que nem aqui nas fotos, e olha como ele já está caminhando melhor depois, ó. Olhem a volta, quando ele faz a volta, como ele não joga tanto peso para trás, como seria normal no cavalo com laminite, ó. O normal seria ele jogar bastante o peso para trás para fazer a volta, tá? E aqui o mesmo cavalo, ó, aquele que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, olha ele na fase aguda, a dificuldade para caminhar, ó, não quer sair, sai colocando os posteriores bem embaixo do corpo, o andar curto, sem querer apoiar bem o peso nos membros torácicos. Tá? Olha a diferença agora. 3 dias depois de colocado o gesso,
Ó. Então, a gente nota uma diferença. Olha como ele faz a volta em cima das mãos, ó, tranquilo. E aí é o que a gente sempre brinca, né? Vê um cavalo assim, tá, ganhamos da laminite, né? Tá controlado o processo. O cavalo a gente está lutando até hoje com ele, né? Ele, depois que a gente passou para a ferradura, ele não se adaptou, né? A gente já fez 2 ou 3 tentativas de ferradura nele, ele melhora um pouco, mas está muito alto e baixo. Hoje mesmo, de manhã, a gente mexeu nele, né? Colocou o taquinho de madeira, a órtese de madeira com gesso, e consegue dar um conforto maior. Então, como eu disse, nem sempre tudo que a gente faz dá certo, né? Tem alguns cavalos que a gente quebra a cabeça e eles nos desafiam a buscar uma solução para eles. Depois eu vou aqui. Então, questão do ferrajamento, pessoal, importante, depois que a gente passa essa fase aguda, entra na fase crônica, né, a gente tentar começar a pensar em realinhar essa terceira falange à estrutura que a gente tem dentro desse casco. Então, tudo isso vai depender do grau de afundamento, do grau de rotação, se eu tenho perfuração ou não, né? Como é que eu vou trabalhar esse casco? Antigamente, a gente pensava, não pode mexer em talão com cavalo com laminite, né? Só que isso não é o ideal. A gente tem que tentar reequilibrar esse casco em relação a essa terceira falange. Então, a gente sabe que vai ter que mexer um pouquinho no talão, vai ter que mexer um pouco na pinça. Talvez, se aqui a gente tiver que mexer muito no talão, eu vou ter que compensar com um silicone ou com uma ferradura talonada, né? Se eu tenho aquelas linhas de gás lá, ó, eu casqueio até eu encontrar aquela linha de gás para drenar, para isso aqui depois não virar um abscesso, né? Então, eu tento deixar esse meu casco alinhado àquele eixo falangiano dele. Muitas vezes, pessoal, não vai ser no primeiro casqueamento, no primeiro ferrajamento que eu vou fazer isso, né? Eu tenho que ir aos poucos, dependendo do grau de rotação que esse cavalo tem. Que ferradura eu vou utilizar? Sempre o pessoal pergunta, mas qual é a melhor ferradura para laminite? Não sei. Cada cavalo responde a uma maneira, né? Talvez a que a gente use mais e com melhores resultados seja a ferradura em W, né? Ou a ferradura com coração, né? A W a gente usa muito, eu uso muito a ferradura só invertida, que nem essa aqui, ó. Dependendo do cavalo, eu uso ela talonada ou não. O que é a talonada? Quando ela é mais alta na parte de trás e mais baixinha aqui na parte da frente. Tá? Uso silicone, não uso, né? A ferradura com coração, eu tenho que ter muito cuidado, o ferrador, né, tem que ter muito cuidado na hora que está colocando, para não colocar essa parte da ferradura muito encostada na ranilha, né, porque aí quando o cavalo pisa, isso gera uma força de reação muito grande, então alguns cavalos não toleram, aí tu tem que tirar a ferradura, tirar essa parte do coração e deixar uma ferradura invertida. Tá? Então, cada cavalo, ele se adapta a um tipo de ferradura. Aqui um exemplo, ó, a gente usa bastante hoje a ferradura invertida com o silicone, tá? Aqui eu usei só um pouquinho de silicone para dar um suportezinho no aspecto palmar. Então, aqui o casco antes, ó, do casqueamento e ferrajamento, aqui o raio-x dele antes, depois do casqueamento e do ferrajamento, né? Então, eu mexi em talão aqui para angular, para reposicionar essa terceira falange e compensei aqui com um pouquinho mais de silicone. Poderia ter usado uma ferradura talonada, né? Não usei aqui, a gente usou uma ferradura um W, tá? Aqui eu mostrei só para vocês verem como uma invertida fica, ó, esse aqui era outro cavalo, tá? Só como é que fica essa ferradura. A gente já bota ela invertida e rola a pinça, vem trazendo o breakover desde aqui de trás, tá? Vai lixando a ferradura aqui para ficar com o breakover mais para trás, tá? Aqui a gente groseou até sair aquelas linhas que ele tinha ali, ó, tá? Aquelas linhas de gás que apareciam. Aqui é outro caso que eu falo para vocês, às vezes alguns cavalos a gente precisa dar uma angulação maior no aspecto palmar. Então, esse cavalo aqui a gente usava no início uma ferradura talonada, né, com silicone e uma palmilha. Tá? Esse aqui é outro cavalo que
a gente precisava colocar um apoio palmar para dar angulação do casco, porque senão ele não suportava o peso no aspecto palmar. Tá? Então, cada cavalo, isso a gente, depois do casqueamento, pessoal, a gente tenta observar o cavalo parado um tempo, se ele está confortável, né? Ou se os talões, ele está tentando tirar o peso do talão, porque se ele pisa, dói o aspecto palmar. Então, ele tenta, se o cavalo precisa de uma angulação assim, normalmente ele fica com o talão mais elevado, tá? Fica não encostando no chão, e aí a gente tem que fazer uma ferradura onde a gente possibilite esse contato, tá? Deu tempo, não chegou a vocês do taquinho que a gente ficou hoje. Aqui é um exemplo, o pessoal tem usado muito, né, essas que o pessoal chama de órtese, né, com uma utilização do taquinho de madeira. Alguns usam com o silicone, outros usam sem o silicone, né, com breakover mais ou menos aqui na linha da coroa, tá? É importante, principalmente se esse cavalo tem, né, sola rasa ou a terceira falange aparecendo aqui, que a gente chanfre bem esse taquinho no aspecto interior dele, na frente, para dar um espaço para apoiar essa terceira falange, nessa sola. Tá? Coloca, normalmente, os parafusos, isso também reduz o estresse nas lâminas do casco, daquela pancada, né? A madeira, ela absorve muito mais impacto, né, do que, por exemplo, uma ferradura de ferro ou uma ferradura de alumínio. E depois, para não ter risco do cavalo se machucar ou arrancar essa ferradura, a gente coloca um gesso, que nem a gente viu anteriormente, para proteger esses parafusos e proteger que o cavalo arranque essa ferradura. Se eu tenho aquele cavalo com desbalanço médio lateral, né, sempre importante que eu bote uma ferradura com ramo maior no lado contralateral, tá? Para que quando ele pise, né, eu tenha uma força de reação maior do solo aqui, empurrando de volta essa sola e essa terceira falange. Então, se eu tenho desbalanço maior aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui fosse lateral, eu boto um ramo maior no aspecto medial. Como eu falei para vocês, a maior tem descolamento medial, né? Então, eu vou botar o ramo maior lateral, tá? Eu não sou muito fã da ressecção de muralha assim, ó, tá? Quando eu tenho aquela linha de gás importante, normalmente, na verdade, essa secreção serosa aqui saindo, naquela secreção serosa, aquilo era a linha de gás que a gente via no raio-x, tá? Isso aqui, claro, pessoal, é um cavalo que tem que manter com um curativo, tem que manter fechado esse casco. Alguns casos que a gente não consegue controlar essa rotação, penotomia, né? O corte, a secção do tendão flexor digital profundo, né? Diminuindo aquela ação que a gente falou lá no início, que o tendão flexor digital profundo faz, né, sob a terceira falange, puxando a terceira falange. Então, quando a gente secciona o tendão flexor digital profundo, a gente cessa essa ação de puxar a terceira falange para rotar. Então, alguns cavalos que a gente não consegue controlar a rotação só com o caminho, pode ser útil a tenotomia do profundo. E tem um trabalho bem interessante sobre o prognóstico, né? Se achava por muito tempo, fez tenotomia do profundo, esse cavalo é só para reprodução, né? Mas já se viu que, mesmo cavalos com tenotomia do tendão flexor digital profundo, 13 abaixo do nível de performance que eles estavam acostumados a competir antes da laminite, tá? E muito do prognóstico para essa tenotomia depende de quais alterações esse cavalo tem.
né? Se ele tem o afundamento todo da coluna da coluna óssea dentro do casco, o prognóstico é mais baixo com a tenotomia, né? Se ele tem lesão já na ponta da terceira falange, né? Tem penetração da sola, também o prognóstico já é um pouco menor, né? Se ele tem a perfuração da sola e o afundamento, também não é muito bom. Então, os melhores são quando a gente, né, não tem o afundamento, né? E só, por exemplo, a rotação da terceira falange, tá? Nesses casos graves, pessoal, outro cuidado muito grande que a gente tem que ter é com cuidado de suporte para esses cavalos que passam muito tempo deitado. Tá? Esses cavalos normalmente começam a fazer feridas, úlceras de decúbito em locais de protuberância óssea. Né? E lembra, ele vai passar a maior parte do tempo dele deitado, né, de um lado ou do outro. Isso aqui, depois que começa essas feridas, pessoal, é bem difícil da gente manejar. Aquele cavalo que eu mostrei para vocês, da laminite mais grave que eu já vi, aquele cavalo fez uma ferida no cotovelo de ficar deitado que a gente não conseguia cicatrizar de forma nenhuma. Por quê? Porque ele estava sempre deitado, estava, né? Sempre a cama machucando, grudando serragem. Por mais que a gente tivesse alguns locais tentado, é muito difícil parar, né, curativo nessas regiões. Então, o cuidado que a gente tem que ter é muito intensivo com esses cavalos. Então, normalmente, ele precisa estar numa clínica, num hospital, para ter um tratamento de suporte adequado. Então, o imprescindível do tratamento é estabilizar o quadro, né? Depende muito a eficiência do tratamento, o momento que vocês entraram com o tratamento, se entraram com o tratamento adequado, o temperamento do cavalo, isso muito nesses cavalos que precisam curativo, pessoal. Tem cavalos que a gente consegue fazer o curativo com eles deitado, mas tem outros que vocês entram na baia para fazer o curativo, eles levantam. Só que eles não deixam também, pela dor, vocês levantarem uma mão para fazer o curativo, né? E aí embrabecem, começa a se levantar, começa a querer dar com as mãos. Aí muitas vezes para fazer o curativo vocês têm que sedar, ou tem que bloquear a outra mão para conseguir fazer. Então, o temperamento do cavalo influencia muito, né, para ele. Ou se ele se popa, né, tem cavalos que aprendem a se popar. Eles passam a maior parte do tempo deitado, popando o membro torácico. Aí, quando começa a doer um local que pode fazer uma ferida, ele levanta, tira um tempinho em pé, deita para o outro lado. Né? Então, esse temperamento tem muita influência. E cada animal tem uma resposta individual. E eu sempre digo, tem para mim que uma vez com laminite, né, sempre com laminite, né, por mais, né, claro que quanto mais tempo esse cavalo passou sadio, 2, 3, 4 anos, menores são as chances dele ter uma fase crônica descompensada ou ter uma reagudização do processo. Mas eu tenho que lembrar disso, né, porque talvez é um cavalo que eu não vá competir numa prova de muita exigência, né? Vou ter que tomar cuidado com alguma coisa de peso, de treinamento para esses cavalos, né? Então, eu tenho que entender que ele teve um processo muito grave, né? Para que no futuro eu não volte a ter o mesmo problema. E futuro atlético, né? A gente falou desses cavalos, pô, mas e aí com laminite ele vai voltar a competir? Não vai voltar a competir? E aí eu sempre uso o exemplo de um cavalo brasileiro extremamente famoso, hoje ele é garanhão nos Estados Unidos, o Baobali. O Baobali, ele foi recordista no Brasil. Se não me engano, do Brasil, deve ter aqui em algum lugar. Ele correu 13 e teve 12 vitórias, ou ele chegou, ou ele finalizou. No Brasil, eu sei que ele, se não me engano, ele saiu invicto do Brasil, né? Foi tríplice coroado, foi ganhador do Grande Prêmio Brasil, venderam ele por uma soma extremamente importante. E quando ele chegou nos Estados Unidos, pá, laminite no Baobali, né? E aí o Baobali foi uma das melhores clínicas nos Estados Unidos, um dos melhores ortopedistas dos Estados Unidos, ficou lá numa piscininha de gelo, ó, bem faceiro, ali comendo o seu feno,
né, dentro da piscina de gelo por, sei lá, 48, 72 horas, né, seus anti-inflamatórios, né, seu silicone, seu ferrajamento, e depois de passar todo o processo de tratamento, né, controlarem, né, não chegarem a ter alterações estruturais importantes, né, ele melhorou bem, voltou a treinar e na estreia dele, depois da laminite, ele ganha uma carreira de grupo 3. Que digamos que a terceira em nível de importância é um grupo 3. O mais importante é o grupo 1. E esse cavalo seguiu desenvolvendo campanha nos Estados Unidos e só encerrou a campanha dele depois que ele ganhou um grupo 1 e aí ele foi para a reprodução. Então, demonstrando que se a gente consegue iniciar o tratamento na fase adequada, faz o tratamento de forma correta, o cavalo tem uma boa resposta, ele pode, sem dúvida nenhuma, voltar a competir num nível que ele já competia. Tá? E o outro exemplo, para a gente finalizar, é aquele caso que eu mostrei para vocês, ó, do vídeo da gente tentando tirar o cavalo, dia 26 de maio. Então, o que acontece nesse cenário aqui é a coisa que deixa a gente feliz, eu sempre digo que a recompensa quando a gente trabalha com laminite é a gente pegar um caso desafiador como esse, tá? Onde o cavalo tinha um processo doloroso muito grande, né? Depois a gente vai ver, não respondeu bem ao primeiro ferrajamento, ficou pior no primeiro ferrajamento, eu tive que mudar o conceito e trocar a ferradura dele, tá? E aí, no momento que eu acertei a ferradura, acertamos a angulação de casco dele, né? Ele só tratou de evoluir, né? E aí, aqui, o vídeo da alta dele, né? Então, ele ficou do dia e saiu assim, ó. Tá? E aí, depois de um tempo, a gente recebe um vídeo assim do proprietário, quase um ano depois. Tá? Então, isso para a gente que trabalha com clínica, pessoal, trabalha com laminite, que é uma das condições mais desafiadoras, é uma gratificação muito grande. Então, eu sempre tento passar essas notícias para os alunos, para os estagiários, para os residentes, para os colegas, né, porque isso eu acho que é a maior recompensa que a gente pode ter no nosso trabalho, principalmente quando a gente trabalha com laminite, né? E aqui também outro mimoso nosso, quando eu vim para cá, para Uruguaiana, foi o primeiro caso de laminite que a gente pegou, também um caso bem interessante, porque ele teve outras complicações no meio do tratamento, né? E hoje ele está muito bem lá na sua manadinha, com suas namoradas, vivendo muito bem a campo, né? Sem estar com assim, um cuidado como um cavalo problema. Está vivendo a vida de cavalo dele, tá certo? Grazi, Juliana. Boa noite, cabeça. Agradecemos enormemente a contribuição. Com certeza foi enriquecedora para todos nós. E é o que eu sempre falo, né? A gente poder contar as que a gente ganha, mas as que a gente perde também. Porque na maioria das vezes, quando a gente perde ou algo no tratamento não ocorre da forma esperada, também serve de aprendizado para que outras alternativas possam ser colocadas em prática. Então, é muito bom quando a gente vê os nossos colegas expondo, né, a sua realidade, na sua rotina, e muitas vezes o que deu certo para um, o que não dá certo para o outro, nem sempre a nossa rotina clínica, ela segue uma regra. Mas, cabeça, se tu quiser mostrar um caso clínico, né, fica bem à vontade, eu acho que seria bem interessante, a gente tem mais uns minutinhos aí. O Juliano colocou ali, né, das carreiras ganhas, né?
Às vezes, para a gente conseguir ganhar carreira, a gente larga mal, né? Então, eu vou mostrar uma aqui para o pessoal ver que nem tudo é fácil. Vou mostrar de uma carreira que nós achamos que largamos bem, e aí demos uma tropeçada, mas felizmente a gente conseguiu contornar a situação. Então, vocês já conhecem, né? Viram esse vídeo. Ele veio internado para a gente no dia 24, né? O histórico era uma laminite por rabdomiólise, tá? Aqui só mostrando os vídeos dele que vocês já viram, né? Então, a gente colocou ele no tratamento com omeprazol, tá? Coloquei um isoxsuprime também como vasodilatador, tá? Frequência cardíaca 48 batimentos por minuto. No dia 26/5, né? Então 2 dias depois da chegada, a gente conseguiu horário com o nosso ferrador, né? E ele veio, tá? Aqui era a ferradura que o cavalo está, né? Já tinham radiografado, viram que ele tinha uma rotação, né? Tentar grosear um pouco para aliviar a pressão aqui, para regular, mas não conseguiram chegar. E como ia precisar um cuidado mais intensivo, resolveram mandar para a gente aqui no hospital. Então, a gente foi groseando o casco até que a gente drenasse aquele contato, ó, e como a sola, quando ele pisa, já começa a dobrar. Então, isso tem que ter um cuidado bastante grande, porque às vezes pode ser casco com a sola, tudo normal. Então, a gente casqueou ele, ó, deixou ele alinhado, né? O córtex dorsal aqui, alinhado com a parede, né? Vejam que ele está com o eixo bem colocadinho, né? Vamos usar uma ferradura talonada, que era o que a gente já tinha usado em 2 casos e tinha dado resultado. Vamos colocar o silicone aqui para proteger a ranilha, né? Vamos botar a ferradura talonada, vamos tirar 2 grampinhos de cada lado e vamos ver como é que ele fica. O que vocês olhando aqui esse casqueamento, a forma que ele ficou dessa avaliação para essa, vocês veem alguma alteração, vê algum defeito no casqueamento e ferrajamento? Sejam bem críticos, se alguém quiser participar, contribuir aí. Ele ficou, pessoal, um pouco que eu chamo de hiperflexionado, ó. Ele ficou muito alta a parte do talão, né? Então vocês veem que ele, ó, jogou a interfalangiana distal para frente. E outra coisa, né? Quando ele faz isso aqui, ele joga para frente o peso vem todo aqui, ó, tá? E para piorar, nós tínhamos botado só 2 grampos de cada lado. Então isso, quanto mais grampos eu tiver aí, maior eu teria distribuição do peso, né? Então, aqui ele ficou distribuído só em 2 pontos de cada lado. Então, ele jogou o peso dele tudo para frente, para cima das lâminas, que é onde dói. E aí, o que me aconteceu? Ó? O que nos aconteceu? No dia 27, a frequência cardíaca já subiu para 60, muito tempo deitado, pulso bombando. Eu disse, vou ter que entrar com uma analgesia mais forte, né? Só a fenilbutazona e o firocoxib não está resolvendo. Aí a gente associou a morfina intramuscular e a ketamina subcutânea. E ele foi dando, deu uma baixadinha na frequência cardíaca, mas ainda ficou alta, tá? E aí, o que eu fiz? Bueno, vou trocar ideia com os colegas, né? Recorri ao meu orientador, mandei para ele, contei o caso, o que tinha acontecido, né? E disse, o que o senhor acha? Ele disse, olha, teu cavalo, para mim, o casqueamento está ótimo, só que eu acho que ele ficou muito hiperflexionado e ficou jogando o peso muito para frente, né, muito na lâmina dorsal, que é onde dói. Experimenta baixar um pouco o ângulo do casco dele, né, no aspecto palmar, para ver se não vai aliviar.
E aí, 5 dias depois, nosso ferreiro veio de novo, a gente tirou aquela ferradura talonada, botou uma ferradura de ferro comum, tá? Só invertida, rolou a pinça aqui um pouquinho, botou um silicone para dar um apoio no aspecto palmar, e olha como já voltou a angulação do casco de novo. Não está mais a interfalangiana jogada para frente. Tá? E aí ele seguiu no tratamento, e eu muitas vezes vou alternando os anti-inflamatórios, né? Do dia 1º ao dia 3, a gente já diminuiu a ketamina, tá? Do dia 4 ao dia 21, a gente já tirou a ketamina e a morfina, ficou só a analgesia anti-inflamatória, e dia 11, né, nesse meio tempo aqui, vamos ver como é que ele já saiu melhor da cocheira. Tá? Então, só o fato da gente alterar o ferrajamento dele, em questão aí de 10 dias, né, com a alteração do ferrajamento, menos, ele já começou a caminhar bem melhor. E eu já tinha tirado todos aqueles analgésicos potentes. Ó. Vocês vão ver que quando ele entra no piso macio, na grama, ele caminha muito melhor. Ó. Tá? Então, toda a questão dava identificar qual era o ponto de conforto. Então, com esse ferrajamento novo, ele já começou a ficar mais tempo em pé, já diminuiu o cardíaco, já diminuiu o pulso. Uma coisa que eu fazia, antes a gente usava muito associação, né? Fenilbutazona e cetoprofeno. Hoje eu tenho usado mais fenilbutazona e firocoxib. Tá? E faço intercalado, fiz por muito tempo, eu fazia assim, uma semana fenilbutazona, 3 a 5 dias cetoprofeno, 3 a 5 dias para dar uma aliviada no estômago, para dar uma aliviada de fazer 3 a 5 dias de fenil, tá? E aí a gente fez mais 2 ferrajamentos, dia 12/7, depois dia 31/8. Outra coisa que a gente sempre faz nesses cavalos que ficam muito tempo no anti-inflamatório é monitoramento sanguíneo, né? Ver se não está baixando hematócrito, né? Por causa, de repente, lá de uma úlcera gástrica, ou se não está subindo creatinina e ureia em função de um dano renal. Então, a gente sempre faz, a cada semana ou a cada 15 dias, um monitoramento de hemograma e bioquímico desses cavalos. Aqui, dia 23/8, ó. Então, olha como ele já sai caminhando super bem. Né? Vocês vão ver como ele está bem, porque ele já começou a querer aprontar pelo lado de fora. Ó. Talvez se a gente olhasse esse vídeo sem saber do histórico e sem ver, ó, a gente não diria que é o mesmo cavalo, né? Eu não sei, mas eu acho que se eu tivesse com dor nas mãos, eu não ia fazer o que ele está fazendo, né? Batendo com as mãos. Então, no dia 17/9, a gente deu alta para ele, né? Com uma espessura de sola muito boa aqui. Então, tem sola tranquilo para o ferrador trabalhar em casa, né? Não tem problema. A rotação está estabilizada, tá? Não temos mais rotação. Ele deu alta com ferro invertido de ferro. E aí, os videozinhos que vocês viram, que é o do dia da alta dele. Tá? E aí, aquele vídeo que vocês já olharam. Esse aqui eu coloquei mais para a gente ver, pessoal. Esse aqui foi um cavalo que que eu comentei para vocês que era o cavalo que não tinha rotação, né? Mas tinha um afundamento aqui, um aumento, né? No distanciamento do córtex dorsal com a parede do casco. Foi o cavalo que a gente precisou fazer a venografia. Tá? A gente fez a venografia para entender o que estava acontecendo. E aí que a gente teve a ideia, né, de utilizar o ferrajamento com o adesivo de secagem rápida, o acrílico, um W. Então, a gente moldou como se fosse uma ferradura,
Isso aqui foi ideia do nosso ferrador. Isso é outra coisa importante. Vocês têm que ter um ferrador bom trabalhando com vocês, um cara que seja acessível para trocar ideia, que aceite a opinião de vocês, né, que não invente coisas, mas que tenha opiniões construtivas, né? Então, aqui a gente tem a felicidade de ter o Gibson, que é um cara que trabalha muito bem, que sempre é o cara que nos dá suporte nessas laminites, né? Então, a gente usa essa ferradura. Ele deu a ideia. Cara, eu vi um cavalo que os caras usaram uma ferradura de acrílico. Quem sabe nós usamos para esse cavalo. E aí o proprietário também topou a ideia, né? E a gente fez 2 ferrajamentos com acrílico nesse potro, aqui o segundo. E olhem como é que ele caminhava depois. Ó. Tá? Então, isso é importante, a gente ir testando e vendo. Aqui já é depois, quando ele foi embora, deu alta, ele tem um problema de casco crônico, casco quebradiço, difícil para manejar, para tirar grampo, tanto é que a gente teve que, novamente, usar uma ferradura colada daí, né? A gente casqueou ele, aí colou a ferradura com esse acrílico, né? Para ele conseguir seguir a carreira morfológica dele, depois trabalhando como garanhão. Tá? Eu vou ficar nesses 2, Grazi, que é mais ou menos... E como a gente falou, pessoal, às vezes nem todos dão certo, né? Aquele cavalo que eu mostrei mesmo para vocês, que a gente colocou o gesso, que estava muito bem, não se adaptou às ferraduras, né? Então, a gente está lutando com ele, está tentando acertar a ferradura, agora colocou o taquinho de madeira, né? O Juliano pergunta aqui das ferraduras de silicone decolar. Nunca usei, Juliano, não usei aquelas ferraduras, né? Elas são ferraduras, às vezes, um pouco mais difíceis da gente dar um ângulo nelas, né? E elas descolam com bastante facilidade. É um problema das ferraduras coladas. Esse acrílico mesmo, às vezes, se o cavalo se toca no levantar, alguma coisa assim, é extremamente fácil dele arrancar a ferradura, né? Então, tu tem que ir lá, comprar acrílico de novo, colar, né? Então, a gente usa só em situações bem especiais essa ferradura. Principalmente quando o cavalo não tem parede para colocar um grampo. O que é que tem mais ali? Não, nunca usei terapia celular, né? Eu sei que o pessoal usa bastante célula-tronco, PRP. Tem alguns trabalhos demonstrando o uso do PRP na coroa. O pessoal de Minas, o professor Faleiros tem citado bastante, eu sempre gosto de olhar as lives dele, e ele tem usado bastante lá a célula-tronco, né, como auxílio na laminite, por perfusão, né? Então, eu ainda não trabalhei, mas é uma experiência útil, principalmente nesses cavalos que tem muito problema de casco que não cresce, ou desbalanço médio lateral, não tem um crescimento adequado, começa aquelas feridas, aquelas pressões na coroa, então são bem úteis. Talvez aquele caso que eu mostrei lá para vocês, da laminite mais complicada que a gente teve, talvez se a gente tivesse logo no início usado uma terapia celular, poderia ter sido efetiva o uso. Sobre ozonioterapia, não tenho experiência no uso da laminite, também não vi muitos relatos de caso. Eu acredito que talvez lesões que a gente tenha com contaminação, né, casos onde a gente tenha contaminação importante, eu acredito que seria um benefício maior delas. Uma coisa, pessoal, que eu sempre, em relação ao tratamento da laminite, não adianta a gente querer usar a ozonioterapia, usar PRP, usar a célula-tronco, usar qualquer outro anti-inflamatório, qualquer outra coisa extremamente potente, se a gente não
trabalhar casqueamento e ferrajamento. Isso é que nem a gente fala para a síndrome do navicular. A base do tratamento dessas duas patologias é casqueamento e ferrajamento adequado. Né? Eu sempre brinco com a síndrome do navicular. Não adianta eu querer usar bifosfonato a R$ 1.800, R$ 2.000 se eu não querer gastar com R$ 400 no ferrajamento terapêutico. A mesma coisa na laminite. Não adianta eu querer gastar, não sei quanto é que é uma sessão de ozônio, ou quanto sai para fazer uma célula-tronco, se eu não querer gastar por mês R$ 400 com um ferrador. Né? Isso é otimização biomecânica do casco. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Bom, professor Cabeça, o que o Juliano pergunta aí na região, qual seria o valor do atendimento para laminite? Cara, a questão do atendimento é a consulta normal, né? É a consulta. Eu não sei quanto é que os veterinários estão cobrando na rotina a consulta de atendimento. No hospital aqui a consulta é mais barato um pouco em função do custo, do hospital, escola e tal. O que eu sei que mais ou menos o que está gerando aqui, por exemplo, o ferrajamento terapêutico é em torno de R$ 400 a R$ 500, a ferradura de alumínio. Bom, Cabeça, né? Vou te deixar descansar, tomar teu cafezinho e tudo mais. Vamos no chimarrão. Tomar aí teu mate, tu passou aí, né, mais de uma hora contribuindo com as informações com a gente. E muito obrigada, né, mais uma vez, pela sinceridade em expor, né, os teus tratamentos e as perdas e as ganhas também. E, mais uma vez, agradeço essa integração que a gente tem, não só de amizade como profissional, e acredito que agora vai se intensificar mais ainda, né, com o professor Cabeça fazendo parte também do nosso programa de pós-graduação em Medicina Veterinária Convencional Integrativa. Então, alguns trabalhos aí em conjunto, mais uma vez, virão. E, mais uma vez, muito obrigada, e eu espero que todos possam ter, né, usufruído e aproveitado ao máximo as informações que foram passadas nessa noite. A joia, Grazi, obrigado o convite mais uma vez, né, e sabe que sempre que precisar, eu estou à disposição para ajudar.